O livro começa com a seguinte declaração: e a guerra é o maior assunto de Estado, a base da vida e da morte, o caminho tão para a sobrevivência ou extinção. Deve ser cuidadosamente ponderado e analisado. A Sawyer, 2007, 157. Seguidamente, somos informados de que um comandante que procura a vitória deve considerar 5 princípios ou áreas: pensamento tão, yin e yang, terreno, generais sábios e corajosos e as leis da guerra e da disciplina. A importância das provisões e da logística para um exército são expressas. As armas ficarão lentas, a comida acabará e os soldados ficarão cansados, de modo que a nenhum país jamais lucrou com a guerra prolongada. Se possível, as provisões devem ser adquiridas a partir do inimigo. Os soldados capturados devem ser bem tratados e incentivados a juntar-se ao exército dos seus vencedores. Um comandante deve limitar a destruição infligida ao inimigo. A maior realização da guerra é atacar os planos do inimigo, em seguida, é atacar as suas alianças, em seguida, atacar o seu exército, e a menor é atacar as suas cidades fortificadas. A guerra de cerco é cara e demorada e, portanto, deve ser o último recurso. 5 fatores influenciarão a vitória: saber quando lutar ou recuar, saber como implantar pequenos e grandes exércitos, saber como motivar todos os níveis de tropas, preparação, mesmo para o inesperado, e ter um governante que não interfira com um comandante talentoso. A importância de conhecer o inimigo é enfatizada. O planeamento e a preparação são novamente enfatizados. Os comandantes devem saber quando atacar e quando defender. Eles devem medir, estimar, calcular e pesar sempre a força de seu inimigo, assim a vitória estará assegurada. Aqui Sun Tzu discute a necessidade de gerir as tropas em todas as situações. Na batalha, alguém se envolve com o ortodoxo e obtém a vitória através do não ortodoxo. Aquele que emprega poder estratégico comanda homens em batalha como se estivessem a rolar troncos e pedras. Assim, o poder estratégico de alguém que se destaca em empregar homens na guerra é comparável a rolar pedras redondas de uma montanha de 1000 metros abaixo. O inimigo deve ser forçado a reagir ou ser provocado a reagir, seguindo sempre a iniciativa do eventual vencedor. Deve-se ocupar o campo de batalha primeiro, familiarizando-se com ele e com as disposições do inimigo. Um comandante não deve deixar claro onde está a atacar, mas sondar e encontrar a fraqueza do inimigo, monitorizando e avaliando a sua capacidade de responder a ataques em vários lugares, e assim, o auge do desdobramento militar aproxima-se do informe. Se não tem forma, nem mesmo o espião mais profundo pode discerni-lo ou os sábios fazem planos contra ele. Sobre as dificuldades de mover um exército no campo e garantir que as tropas sejam mantidas juntas e não separadas umas das outras ou das suas provisões. Assim, o exército é estabelecido por engano, move-se para obter vantagem e muda por meio da segmentação e da reunificação. Assim, a sua velocidade é como o vento, a sua lentidão como a floresta, a sua invasão e pilhagem como um incêndio imóvel, é como as montanhas. É tão difícil de saber quanto a escuridão, em movimento, é como um trovão. O exército pode tornar-se mais coeso ao garantir que todos estejam motivados para lutar e receberão as suas recompensas. Também pode ser mais bem gerido como uma unidade no campo de batalha pelo uso de tiros, bandeiras e tambores. Sun Tzu identifica 9 pontos de ação que um comandante deve seguir, que incluem usar o terreno a seu favor, sem pressionar o inimigo ou atacar as suas cidades em todas as situações. O comandante deve pesar sempre as vantagens do ganho e os perigos das perdas em cada ação que realiza. Um comandante deve ocupar terreno elevado quando puder e não deve permanecer próximo de rios, desfiladeiros, florestas ou pântanos. Esses lugares são os principais locais para emboscadas. Depois segue uma lista de pontos sobre como identificar o que o inimigo está a tramar, desde movimentos de tropas até ao seu nível de fome. Sun Tzu identifica as formas mais comuns de terreno, e acessível, permitindo a liberdade de movimento das tropas, suspenso, onde a retirada é difícil, paralisado, onde o movimento de ambos os lados não traz nenhuma vantagem particular, restrito, as tropas devem ocupar todo o terreno para defendê-lo,
precipitado, o terreno elevado deve ser ocupado para o sucesso expansivo, onde o combate não é desejável para nenhum dos lados. As fraquezas dos exércitos são identificadas, como oficiais militarmente pobres, generais que não aplicam disciplina e oficiais subalternos insubordinados. Um comandante deve conhecer muito bem o seu exército e as suas capacidades. Adicionalmente, quando o general considera as suas tropas como crianças, elas avançam para os vales mais profundos com ele. Quando ele considera as tropas como os seus filhos amados, eles estarão dispostos a morrer com ele. São identificados outros 9 tipos de terreno que irão determinar as ações de um general, e dispersivo, quando os senhores feudais estão no seu próprio terreno; leve, quando um comandante entra apenas um pouco no território inimigo; contencioso, onde qualquer um dos lados pode obter vantagem; atravessável, ambos os lados podem facilmente manobrar; focal, terreno delimitado por potenciais aliados; pesado, onde se pode atacar profundamente em território inimigo; aprisionamento, terreno com dificuldades como pântanos e ravinas; cercado, terreno com pontos de acesso limitado; e fatal, onde pode ocorrer uma vitória ou perda decisiva. Sun Tzu identifica os diferentes alvos para ataques incendiários, de homens, provisões, comboios de abastecimento, arsenais e formações. Novamente, a preparação, o tempo e as condições climáticas devem ser considerados para maximizar a eficácia do ataque. Os efeitos negativos da guerra na população local são considerados. A importância de conhecer o inimigo é repetida, e isto pode ser adquirido por meio de espiões. Existem vários tipos de espiões que podem ser utilizados de forma útil e locais, dispensáveis, aqueles com uma posição alta no governo inimigo, agentes duplos e aqueles que voltam após cumprir o seu dever. Os espiões devem ser recompensados generosamente, deve-se estar atento e preparado para ser ele mesmo espiado, e um bom comandante pode usar espiões para desinformar o inimigo.